Graça e paz, amada igreja. Boa noite. Poderia sentar, por favor. Vamos abrir a escritura, Gênesis capítulo 1, por favor. Obrigado. Nós vamos ler a partir do versículo 26, nós vamos ler até o 28. Mas antes, feche os teus olhos, só um pouquinho, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós lembramos da Tua palavra nesse momento, que diz que Tu verás o fruto do Teu penoso trabalho e Tu ficarás satisfeito, Senhor. A obra é Tua, Senhor, Tu és o Deus fiel, que começou essa boa obra e vai completá-la até o dia do Senhor. É o Senhor que edifica a sua igreja, que é o cabeça da igreja, que dá crescimento. É o Senhor. Nós reconhecemos, é Tu, Senhor. É somente o Senhor. Glória e honra e louvores ao Teu nome. Nos ensina a Tua natureza, sim, a Tua natureza essa noite, de gerar vida, vida em abundância, vida eterna, da onde o nosso próprio tempo é contado assim. Nossos dias começam a contar a partir do dia que nós recebemos a vida de Deus, sem a qual estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, das nossas ofensas. Estávamos mortos, Senhor, mas o Senhor nos deu vida. Graças te damos, Senhor. Amém. Gênesis 1, 26 a 28, a palavra de Deus diz assim, a criação do homem. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea os criou. E os abençoou, e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a, sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a face, sobre a terra, sobre a terra que na serve. Amém. Esse texto até ele não estava no nosso material que a gente tem dedicado, do ensino aqui. Mas enquanto nós estávamos louvando o Senhor, orando, e o Espírito Santo me lembrou de quem é o nosso Deus, de qual é a sua natureza. A natureza de Deus, meus irmãos, ela é uma natureza de geração de vida. Ele é um Deus criador. E a sua igreja, ela representa isso. Ela representa a geração de vida. Ela representa o lugar que os filhos de Deus vão estar juntos, num só corpo, numa só fé, numa só palavra, num só batismo, num só Senhor e Deus, Jesus Cristo, o Messias. Mas, sobretudo, essa igreja, ela não anda sem se reproduzir. Isso é impossível. A igreja de Deus não se reproduzir. É impossível isso. Literalmente impossível. Porque a igreja de Deus não é estéril. Nunca foi. Eu não vou ter tempo, porque como não estava planejado, mas eu estou seguindo aqui o cronograma do Senhor, também, de trazer a memória nossa aqui, que nós fazemos parte dessa igreja geracional, essa igreja que vai gerar vida.
Amém, irmãos? E que isso não tem a ver com resultado, não tem a ver com cadeira vazia, com frustração, com fracasso, com sucesso. Não tem nada a ver com isso. Eu estou apenas lembrando a nós, amém? Como igreja, que nós somos geradores de vida em Cristo Jesus. E essa é a nossa natureza primordial, primária. Inclusive, quanto ser humanos, né? Nós temos orado pelo milagre, né? Com o Mike e a Marina, né? Deus já tem operado. Tantos outros, né? Sobre questão de gerar filhos, porque está intrínseco aqui no texto. Mas isso aqui representa o casamento, a família, assim como a igreja, irmãos. Representa a natureza do nosso Deus, amém? Um Deus que vai reproduzir a sua própria imagem, sua semelhança, através de gerar vida, né? Um Deus que criou todas as coisas, né? A gente tem dito isso, né? Um Deus criador, santo, justo, reto, Pai. Pai. Lembrei de outro texto aqui, nós vamos seguir assim. Vamos abrir aqui, ó, é Gênesis 12. Gênesis 12, vamos ver aqui se é Abraão, isso. Vamos continuar nessa aqui. Também não estava aqui Gênesis 12 diz assim, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Aqui entende-se um povo, que é o mesmo que está lá em 1 Pedro 2, 9, se não me falha a memória. Que vai dizer um povo de propriedade exclusiva, povo santo, sacerdócio real, de propriedade peculiar de Deus, privada, exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Eu acho que nem está assim na série, não precisa, mas eu peço, a minha memória é um pouco da Ara, né? A gente corrige ali, mas o sentido não tá errado, porque eu gosto mais dessa expressão, a fim de, porque nós temos que estar a fim de proclamar. Esse é o ponto, independente da versão. Nós temos que estar afim, nós temos que ter vontade, paixão pelas almas. Tem que ter vontade, tem que estar afim de proclamar. E esse é o sentido do texto. Foi para isso que fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso pertencemos ao Senhor e vamos reproduzir sua vida. Logo depois aqui, se eu não me falha a memória, também nós vamos enxergar aqui, ó, no capítulo, Deus vai falar com Abraão e vai dizer para Abraão que ele vai fazer dele, aqui, 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente, né? Olha que tremendo isso aqui, irmãos. E a partir daí Deus vai ficar falando assim, dessa forma com Abraão, que ele vai gerar através dele, da casa dele, um povo, da descendência dele. Então nós estamos falando de geração aqui, de gerações, daí que vem a expressão gerações, que vai vir em genealogia, que é a história de um povo, o povo de Deus, nossa história, amém? Nossa história, nós, recentemente até no domingo aqui, o pastor Michael lembrou, nós somos filhos de Abraão, nesse aspecto, espiritualmente falando. Porque somos filhos desse povo, né, adotados em Cristo Jesus, mas somos um só povo. Glória a Deus. Mas amém. Já está bom até aqui. Só essa introdução para nós lembrarmos dessa natureza de Deus que está refletida, não sei se essa é a expressão correta, né? Está expressada em nós, sua igreja. Uma igreja que vai gerar vida. Vai gerar vida. Né? Para a glória de Deus. Irmãos, abram comigo em Hebreus 13. Nós vamos ler o versículo 7 e 8. Na última quinta-feira,
quando nós fizemos uma introdução sobre a evangelização, eu lembro que eu pedi para os irmãos lembrarem de quem apresentou o evangelho para cada um de nós. Vocês lembram? E eu, meditando essa semana, né, faltou ler esse texto, é importante nós lembrarmos, né? Então, lembrai-vos dos vossos pastores, né, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua vida, a maneira de viver, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu li esse versículo especificamente, porque essa é a figura de Cristo. Cristo, ele fez isso. Ele chamou os seus discípulos no início de Marcos para estarem com ele, e depois os enviou para fazerem discípulos. Essa natureza divina, espiritual, né, verdadeira. Então, que a gente continue lembrando daqueles que pregaram o evangelho para nós. Lembre-se, ainda essa noite, ore uma oração, ore por esses. Eu orei antes de vir, eu orei. Às vezes não precisa ser um pastor, viu? Ali está a figura do pastor, mas aqueles que pregaram o evangelho para nós, amém, irmãos? Agora eu quero que os irmãos abram comigo em Atos 26. Nós vamos ler a partir... Deixa eu abrir aqui, Atos 26. Na verdade, nós vamos ler apenas um versículo, mas se os irmãos puderem ler depois do 16 ao 30, eu indico essa leitura. Mas o versículo que eu quero ler com os irmãos é o 19. Nós ganhamos esse tempo precioso aqui de ensino, amém? Atos 26, 19 diz assim: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Irmãos, o contexto aqui é a pregação do evangelho, é a perseguição por estar pregando o evangelho, por estar plantando igreja, né? E no apóstolo Paulo, nesse homem, né, santo de Deus, movido pelo Espírito Santo, nós vamos aprender algumas lições na vida dele. Hoje nós não vamos desenvolver isso, mas é importante lembrar, irmãos, que ninguém evangeliza sozinho. E o exemplo está todinho na rica obra que Deus, que o Espírito Santo inspirou o apóstolo a escrever. Uma vez que nós estamos ligados à videira, ao corpo de Cristo, à sua igreja, nós fazemos parte dessa missão, dessa evangelização, desse povo. A gente não faz por conta, por nós mesmos, irmãos. A gente não é assim. Não, eu tenho meu jeito de evangelizar. Cuidado com isso. A gente pode conversar mais particularmente sobre isso, se alguém, ou também nas perguntas depois. Nós somos chamados, irmãos. Sim, nós vamos ter a evangelização, digamos assim, individual, mas ela tem que desembocar no coletivo, ela tem que desembocar no corpo, na igreja. Entendeu? Por essa razão que nós temos hoje em dia desigrejados, que são os novos desviados, que estão evangelizando mais desigrejados. Então, um princípio maligno. Porque se nós lembrarmos que nós estamos ligados à videira como ramos, nós estamos ligados uns aos outros. Então, ninguém evangeliza sozinho. Nós demos aquele exemplo do chá na quinta-feira passada, né? Lembrei a Bia e a Silvia que querem falar com alguma mulher, elas vão marcar e vão juntas com aquele companheirismo do início de Marcos, enviadas por Jesus, podem comunicar ao pastor, à liderança, e falar: olha, nós estamos indo, orem por nós, a situação é essa, daqui a pouco recebem um conselho, mas vão na autoridade da Escritura e vão pregar o Evangelho, de duas em duas. Isso é sábio, irmãos. Isso é um companheirismo bíblico. Mas nós não estamos impedidos de irmos sozinhos, viu? Vou deixar claro. Não é o ideal. Porque algumas vezes pode ser que nós estejamos indo sozinhos. O Espírito Santo vai estar com a gente sabe. Ele nos acompanha. Mas fato é que seria melhor estar acompanhado ou acompanhado, né, no caso dos homens, né, os homens indo juntos. Né. Eu mesmo, né, meu companheiro, meu amigo, pastor Mike, meu pastor, volte e meia a gente vai junto. E vai com as Bíblias, né, pastor? Bem em moda. E abre as Bíblias e fala, e prega, e ensina, né? E na casa das pessoas, na sala delas, no quarto dela,
Não tem lugar. Na praça, na rua, é assim, irmãos. Como o Senhor ensinou, como a gente vê nas Escrituras, tá bom? Então, abram comigo também no versículo de Atos 20 e 24. Volto aqui um pouquinho. Atos 20 e 24, leitura tremenda, um versículo muito importante na minha vida, na minha família. Sei que de vários irmãos também. Mas de nada faço questão, né? Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui nós enxergamos a evangelização. Claríssimo. A evangelização. Né? E aqui nós vemos também a prioridade que esse servo de Deus está tendo aqui. Ele está priorizando o quê? A sua própria vida? Os negócios dessa vida? Não, meus irmãos. Olha o início, né? Porém, nada considero a vida preciosa por mim mesmo, né? Mas ali diz, porém, nada faço questão. Que eu tenho na minha memória esse outro, né? Nem tenho a minha vida por preciosa, né? Porque já não pertenço mais a mim mesmo. Não pertenço mais a mim mesmo. E nesse sentido, meus irmãos, nós temos que lembrar, meus irmãos, que o nosso tesouro, a nossa porção, a nossa herança mais valorosa é Cristo Jesus. Tudo que Deus tem está em Cristo Jesus. Absolutamente, não há nada, ele é suficiente, é todo. Não há nada que nos falte em Cristo Jesus. Porque senão, meus irmãos, eu posso cair num equívoco, até ministerial algumas vezes, né, pastor, de querer mais os dons do que ao Senhor. Sabia? De querer mais os ministérios do que ao Senhor. De querer mais os resultados do que ao Senhor. De querer mais as estruturas do que ao Senhor. Isso é um erro. É um erro perigosíssimo, que muitas igrejas hoje em dia estão caindo nesse erro. Priorizam estruturas, métodos, priorizam ministérios, dons. Nós temos que buscar com zelo os melhores dons, está tudo na Escritura, irmãos, mas não priorizá-los quanto ao Senhor, jamais. E priorizar o Senhor, irmãos, é amar e priorizar o que Ele ama. O Senhor não morreu por uma estrutura, por um método, por organizações. O Senhor morreu por uma igreja, por um corpo vivo, por um povo, por amor. E isso sim nós temos que levar em conta. Estava endereçado, a morte de Cristo não foi por uma estrutura. Esses dias, esse tempo, o ano passado, um pastor falou essa heresia, na minha opinião. Vocês não querem honrar a igreja, a estrutura da igreja, dando as contribuições? Jesus morreu por isso? Não, Jesus não morreu por isso. Isso é mentira. Fazendo uma comparação entre oferta e dízimo. Um absurdo isso. Por causa da estrutura. Porque uma vez que a estrutura cresce os compromissos, os ágios, né? O compromisso, meus irmãos. Ou vocês acham que é fácil manter uma estrutura de uma mega church? Vocês acham que é fácil, irmãos? Olha quanto dinheiro vai. Vamos falar uma linguagem bem popular aqui. Vai grana, irmãos. E aí tem pastores que têm a petulância de distorcer a Escritura, lobos, e dizer que Jesus morreu por isso. Não, Jesus não morreu por isso. Jesus morreu pelas pessoas, pelas vidas, pela igreja. É isso que a Escritura diz. E não por uma estrutura, pelo amor de Deus, não me entendam mal, irmãos. E fiquem um alerta para nós. Quando uma vida, irmãos, ficar necessitando que nós venhamos nos importar, que nós venhamos amar,
em relação à estrutura da igreja, não pense duas vezes. Nenhuma vida é inferior à estrutura de uma igreja. Nenhuma. Se tu tiver que escolher entre um método, uma organização, uma estrutura denominacional e uma vida, tu já sabe qual é a escolha que tu vai fazer. Porque foi essa escolha que o Senhor Jesus fez. Por amor, por obediência, por dever. Ele fez, irmãos. Morreu por nossos pecados. Não por um sistema. E não entendo mal essa palavra sistema. O sistema religioso, ele existe, infelizmente. E ele está baseado em muita coisa, menos na Escritura, que é o mais interessante. Por isso que nós também temos que entender o que nós falamos. Aqui eu me refiro à teologia liberal, teologia do crescimento, teologia da prosperidade, ao falso evangelho, aos falsos mestres. É esse sistema corrupto, humanista, mundano, que eu estou me referindo, que se passa por religioso. Quero deixar muito claro isso, e não da igreja remanescente, da igreja bíblica fiel ao Senhor, ao Evangelho, ao Senhor do Evangelho, e à evangelização, à cruz de Cristo. É essa igreja que toma a sua cruz, que nega-se a si mesmo, que renuncia a tudo. De que outra forma, irmãos, nós vamos viver uma evangelização bíblica, se não é com o entendimento correto, para que a operação disso seja correta no nosso meio, e os frutos disso sejam corretos. Isso não depende de fracasso e sucesso, nunca foi sobre resultado. Isso é a coisa mais maravilhosa, irmão. Sabe por quê? Porque quem garante o crescimento? Quem é que dá o crescimento para a igreja? É Deus. Então Deus é soberano. Se nós estamos aqui, é porque era para nós estarmos aqui. Amém? E glória a Deus por cada um que está aqui. Cada um de nós. Deus é soberano, não é verdade? Apesar de cadeiras, de estrutura, irmãos. Deus é soberano. Poucos passarão pela porta estreita. Muitos são chamados, poucos são. É um pequeno rebanho, lembra? Uma pequena. A gente que tem a nossa cabeça, né? Não. Óbvio que não está proibido. Nossa, quem não queria ter aquela oportunidade que o Billy Graham teve, né? Pregou para bilhares de pessoas. Quem não queria, hein, pastor? Meu Deus. Mas talvez os maiores sermões do Senhor Jesus foram para uma pessoa. Meus irmãos, Jesus pregando para uma mulher que foi rejeitada pelos religiosos, pelos fariseus, pelos hipócritas, pregando para um coxo, preterindo crianças, que às vezes são mal entendidas. Os maiores sermões do Senhor Jesus talvez foi para uma, duas pessoas, meus irmãos. Mas Jesus pregou para a multidão também, viu? Pregou para algumas multidões. Jesus pregou para todos. Foi melhor assim. Não vamos criar nenhum Jesus aqui antibíblico aqui. Depois eu ganho, né? Abram comigo a agenda da igreja, Lucas 19:10. Eu sempre chamo assim, eu gosto dessa expressão. Lucas 19:10, um texto muito conhecidíssimo nosso, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Que a gente não se esqueça disso, irmãos. Essa é a nossa agenda, nossa missão, nosso estilo de vida, meus irmãos. A gente veio para a igreja atendendo ao chamado do Senhor Jesus. E a gente vai junto com Ele para aquilo que Ele veio fazer, como sua igreja, porque Ele é o cabeça do corpo. Então Ele veio para quê? Veio buscar e salvar. O quê? Se havia perdido. Eu, você, nós somos encontrados por Jesus. Não foi nós que o encontramos. Ele nos encontrou. Nos amou. Nos salvou. Se assenhorando, se tornando nosso Senhor, nosso Deus único, na qual não há outro Salvador.
em nenhum outro nome que não no nome de Jesus, nosso Deus. Amém? Irmãos, nós vamos falar, eu vou ler agora aqui alguns versículos sobre algumas respostas ou alguns comportamentos diante de Deus de alguns homens em toda a Escritura. E depois nós vamos tentar mostrar aqueles contrastes que nós temos feito aqui. Tem sido uma forma, né? A gente tem adotado do ensino. E hoje o contraste vai ser por que a igreja não evangeliza e o que não é evangelização. Então, Deus nos dê graça para nós. E nós vamos entrar no material, mas vamos ler rapidamente aqui, ó. Êxodo 6:12. Vamos começar lendo esse texto. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Então ele vai ali, né? Tipo assim, quem sou eu, né? É humildade ali, ele está assim. E olha o que ele vai dizer depois: como, pois, né? O faraó me ouvirá, também eu sou incircunciso de lábios, eu tenho língua pesada, trôpega, tenho dificuldade para me comunicar. Então ele vai ali se humilhar, né? E Deus fala: não. Ele vai dizer: o grande eu sou me enviou. Depois e o teu irmão Arão vai falar, né? Vai ser o porta-voz, né? Vai ser a voz. Eu vou te dar uma voz abençoada por mim, e é Arão. Né? Eu estou aqui parafraseando, tá, irmãos? Mas é exatamente isso que aconteceu no contexto. Tá? Agora pode passar Jó 42:6. Aqui nós estamos falando de Moisés, a humildade de Moisés, né? Jó 42:6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É tipo assim, sabe? Eu sou pecador, né? Eu não presto. Tem outras falas aqui que eu não vou antecipar, outros versículos, mas, irmãos, quando alguém conhece o nosso Deus, Criador, reto, justo, Pai, será que a pessoa chega cheia de direitos, cheia de imposições? Não, me respeita. Vocês estão vendo como é que é a atitude de alguém que conhece a Deus? De alguém que se encontra com Deus? Esse é o intuito aqui. Esse é o ponto. Vamos lá, vamos mais. Abram comigo Jeremias 1:6. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar. Mais um que tinha dificuldade na comunicação, né? Vamos trazer assim, né? Lembram? Comunicação, evangelização, amém? Pregação, tá tudo ligado. Não sei falar, porque ainda sou um menino. Ainda sou muito novo. Olha que tremendo isso, né? Mas ele reconhecendo sua pequenez e sendo sincero com Deus. Com a grandeza desse Deus, desse Pai. Né? Isaías 6:5. Talvez poderiam ter outros textos, mas aqui o interesse é apenas mostrar essas atitudes, essas respostas, né? Isaías 6:5. Então disse eu, né, o profeta Isaías também, né? Ai de mim, pois estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros, né? E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vocês entendem a atitude de quem vê a Deus, irmãos? No aspecto de quem começa a conhecer a Deus, começa a ouvir a palavra de Deus e começa a ser gerado a fé. Porque nós não andamos por vistas. Nós andamos de fé em fé. Porque nós começamos a conhecer, né? E nós vamos prosseguindo em conhecer esse Deus. Isso é 100%, irmãos, o resultado da evangelização. Vamos lá. Romanos 7:24.
Miserável homem que sou. Nossa. Esse mesmo aqui que é o apóstolo Paulo, nosso irmão, quando ele começa lá no início da caminhada dele, ele vai dizer assim, ó, eu sou o último dos apóstolos, né, um dos 12, nascido. Ele fala sempre nessa prerrogativa do título, né? Ele fala que é evangelista, ele fala outras coisas, até para falar que é pecador, eu sou o principal dos pecadores, mas sempre com uma conotação, mas no final, preste atenção, ele começa assim e vai indo assim, ó. No final da vida dele, miserável homem que sou, do pó eu vim, ao pó voltarei, depois, não sou mais eu quem vivo, vocês estão entendendo? Vai indo, né? Gradativamente ao contrário, né? Degradativamente, né? Até ele sumir, né? Lembra de João Batista? Que ele cresça e que eu diminua. Da mesma forma, né? O apóstolo Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo de pecado, né? Vamos lá, Mateus 3:11. Olha que tremendo, irmãos. E eu, em verdade, né? Os batizo... Mateus 3:11, batizo com água para o arrependimento. Isso. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujo as sandálias eu não sou digno de levar. É alguém que não se acha digno, né? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui o aspecto, irmãos, João Batista, ele não se acha digno de estar diante do Senhor Jesus. Quantas pessoas chegam diante de Jesus atualmente e eu determino, e eu declaro, e eu decreto, já ouvi essa expressão também, decreto, né? Eu quero ver tu dizer para um cachorro, fala cachorro. Então determina para o cachorro o que ele fala, né? Já que tu tem esse poder aí, essa autoridade, quero ver se ele vai falar. Já que tu pode determinar para Deus. Quem é tu? Quem sou eu para determinar alguma coisa para Deus? Ou para os homens aí, chega em casa e determina alguma coisa para a mulher. Faz lá o meu café! Para ver se ela não te... Não, estou brincando. Quem somos nós, irmãos, para determinar alguma coisa para o outro? Quanto mais para Deus. Nós não somos dignos, irmãos, de estar na presença de Deus. Nós só estamos diante de Deus e não somos consumidos por Cristo Jesus. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus. Porque é o novo e vivo caminho, onde a gente consegue chegar confiadamente diante do trono da graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Nada mais. Ninguém mais. Somente Cristo, irmãos. É só por Cristo. Senão nós estava ferrado. Mateus 8:8. São expressões, são relações. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha só esse homem, irmãos. Ele não era um discípulo de Jesus, né? E olha só a maneira como ele, a reverência, o temor, irmãos, assim, diante do Senhor. Eu não sou digno que tu venha debaixo do meu telhado. E às vezes parece que Jesus está fazendo um favor, parece que Jesus é servo de algumas pessoas. E na nossa pregação, que tipo de pregação, de evangelização a gente tem feito, irmãos? Para que as pessoas entendam que elas podem exigir ou ter direito de alguma coisa junto ao Senhor Jesus. Qual é o tipo de evangelização que nós podemos, porventura, estar fazendo, que as pessoas tenham esse entendimento errado de chegar diante do Senhor, Rei dos Reis, Senhor do Universo, Deus Todo-Poderoso, sem tremer e temer diante da sua voz, da sua presença, da sua glória. Né? Tá bom aí, filho, é a parte A mesmo. Lucas 5:8, nós já estamos concluindo. Lucas 5:8, aqui o apóstolo Pedro, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor,
Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Vergonha na cara. Conhece o seu estado. Só que muitas pessoas não sabem, meus irmãos. Quando a gente está pregando o evangelho, se a pessoa não souber qual é o estado dela, ela vai achar que ela tem todo o direito de tratar Jesus como se Jesus fosse qualquer um amiguinho. E não vai ter esse tipo. Olha só, esse tipo de resposta. Preciso explicar? Para que a gente chega de qualquer jeito diante de Jesus. E o que a gente está ensinando as pessoas? Não, é só vir aqui, Jesus fofes, né? Que nem a gente falou aquele dia. Jesus é o que tu quiser. Vem como, né? Tudo certo, estamos juntos. Não é assim? 1 Timóteo 1,15, daí é o último texto dessa sessão. De atitudes, de expressões, de respostas, né? E essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Eu coloquei essa citação de Paulo, eu falei propositalmente anteriormente, realmente ele tem essa fala que ela denota, né? Mas também de uma outra forma ele está se colocando, ele está dizendo assim, não, tipo assim, quando eu abro a Bíblia, quando eu conheço a vontade de Deus, eu sou o maior pecador, o principal pecador que eu conheço. É nesse sentido. Que eu preciso ouvir e ler o Evangelho e esse estilo de vida da evangelização precisa estar diariamente no meu ser, promovido e sendo agido pelo Espírito Santo, que nos persuade, que vai nos conduzir, nos fazer reconhecer nosso estado, né, através da pregação do Evangelho. Bom, pode entrar nós vamos entrar agora na evangelização, pode passar. Isso aqui a gente já leu, pode passar também, né? A evangelização bíblica, né? Eu quero ler esse texto aqui, 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 6, ACF, que é a tradução oficial, né, dessa igreja, que o pastor Michael Scherer tem pastoreado, e uma tradução fiel, né, à palavra de Deus. Então, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, tudo que foi feito, né? Mas, mesmo depois de termos antes padecido, né, e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, com bastante dificuldade, estava sendo bem combatido ali, né? O apóstolo Paulo é aquele que usou a expressão que ele ia nos templos, nas sinagogas, né, para disputar, lembram? Talvez assim uma certa apologética, né, a defesa da fé ali, estava disputando, né, com os filósofos lá em Atenas e com vários lugares, sempre disputando, sempre assim, num alto nível, né, debatendo sobre as escrituras, né, com a verdade absoluta, né, confiando no Evangelho, né, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, né, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, a autoridade, a suficiência do Evangelho. Olha só, irmão, é suficiente, basta. Foi-nos otorgado isso, né? Assim falamos, não como para agradar a homens. Irmão, se a nossa evangelização visa nós sermos aceitos por esse mundo, ou nós agradarmos homens, nós precisamos rever a nossa evangelização. Porque é bem provável que se nós não estamos sendo perseguidos e odiados pela verdade, alguma coisa está nos faltando na pregação. Fecha parênteses. Eu não estou dizendo que nós precisamos, eu vou falar isso mais à frente, ser mal educados, grosseiros, não é esse o ponto. Mas veja bem o que a palavra diz, ó.
Não sou eu que estou dizendo. Se a palavra diz, está dito, ponto. Né? Ponto final. Não como para agradar aos homens, mas a Deus. Que prova os nossos corações, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, bajuladoras. Olha só o que está escrito, irmãos. Nem houve um pretexto de avareza para ganho ilícito, para benefício nosso. Deus é testemunha, nossa. E não buscamos glória dos homens, não busca reconhecimento dos homens. Não busca agradar aos homens. Nem de vós. Sobrou para a igreja, né? Mas nem de vós. Olha só, ele como apóstolo aqui, como pregador, como evangelista, está dizendo, nem de vocês eu estou esperando que vocês tenham alguma aprovação do que eu estou dizendo, né? Nem dos outros, ainda que podíamos, né? Como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Lógico, tem um contexto aqui, nós não vamos entrar. Está falando de sustento, daquele que vive, né, da pregação, dos ofícios, tá, irmãos? Pode passar. Uma reflexão inicial. O evangelho é eterno. Amém? Recentemente o pastor Michael lembrou, né? Há algum tempo a gente tem falado na exposição de Apocalipse, né? Mas é um evangelho só, né? Não é vários, né? Evangelho do reino, evangelho da graça, evangelho de Cristo, evangelho de Jesus, evangelho de Deus. Irmãos, é um só. Tá bom? Beleza? Então, não. Porém, não temos a eternidade para pregá-lo. Tá bom? Vocês entenderam? O evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. Então, aqui nós vamos começar a trazer, a partir de agora, um senso de quê? Urgência. Amém? Na evangelização. Porque disso depende a salvação de quem está indo para o inferno em perdição eterna. Se você conhece alguém, você ama, tem algum amigo, não está proibido, que está perdido, você vai entender essa urgência. Porque amanhã pode ser tarde demais. O dia do arrependimento é o dia que se chama hoje. Hoje é o dia, não é amanhã. Evangelização é uma coisa, não é comigo. Evangelização é uma coisa que você não pode fazer no céu. Imagina se estiver chegando lá, né? No dia D, maiúsculo lá, e a gente pensando assim, podia ter evangelizado mais, né? Chega aqui na fila, dá para evangelizar alguém. Sabe aquele senso assim de não dever cumprido, aquela coisa? Então a evangelização é para hoje, irmãos. Tem urgência hoje. Nós só temos o tempo que vivemos, que se chama hoje, para remir o tempo e vivermos a evangelização, para alcançarmos aqueles que estão vivos, entre aspas, né? Mas estão mortos, na verdade. Estão perdidos, né? Logo mortos para Deus, né? Em suas ofensas e pecados ainda, né? Remindo o tempo, o quê? Priorizando e buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E amando a Deus acima de tudo. Pregue a palavra, seja oportuno ou não seja oportuno, evangelize. E aqui tem um quebra-gelo, aqui, uma coisa meio engraçada que eu botei, pelo menos eu acho, ninguém se ofenda, né? Mas vamos lá. Seja sério, seja alegre na evangelização, amém? Comprometido, agradável, né? Zeloso, criativo, criterioso. Só não seja chato. Não seja aquela pessoa intragável, sabe? Não seja ignorante, insensível, frio, não seja insuportável, estranho, esquisito. Não precisa disso também, irmãos. Entendeu? Até porque senão a gente não está... Tem um entendimento errado numa parte da igreja, que a igreja pensa assim, não, nós somos santos, então a gente afasta todo mundo. Isso é uma baita mentira. Santidade não afasta ninguém.
A santidade bíblica de Deus atrai as pessoas. É luz, atrai, não afasta. Isso tem outro nome. Isso é hipocrisia, farisaísmo. Isso aí é aqueles bode que não entram, não deixam ninguém entrar e ficam dando cabeçada nas pessoas que poderiam estar no nosso meio. Não tem nada de santidade nisso. Santidade atrai, meus irmãos. Não caia nesse engano que santidade afasta. Tem um entendimento correto dessas coisas. Porque senão, então, vamos fazer o seguinte, vamos fechar as portas e a partir de agora vamos até Jesus voltar a ser só nós. Barbada. Já que a gente não precisa ser luz nas trevas, não precisa buscar os perdidos, então fica barbada. Vão andar só, né? É que nem aquela cultura, né, que os quáqueros, não é uma crítica por crítica, né, os puritanos, porque assim, irmão, se dependesse de nós, a gente é muito assim, a igreja, tá? Nós ia fazer o seguinte, nós ia ter o nosso casamento, né, ia ser todo 100% cristão. Aí tá, aí nós ia hospital, só se for um hospital batista cristão. Creche, escola, universidade, só se for batista cristã. Empresa, só se for batista cristã. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Será que é isso que a palavra diz? Não é. Não é. Mas tem gente que buscou fazer isso, sabia? Tem gente que montou comunidades fechadas, onde tu tinha todo um aparato de comunidade, o banco era cristão. O banco que cuidava das finanças era cristão. Aí tudo é cristão. Isso não estou dizendo que está errado, viu, irmãos? Mas é estranho para mim. A gente não ter uma relação, entendeu? Por exemplo, nós, quanto igreja, a gente deve orar. Vamos dar um exemplo aqui. Né? Hoje eu já trabalhei em chão de loja. Eu sei que é muito legal. Eu vou orar mais pela Emanuela, porque a Emanuela está lá nessa loja de departamento grande, para que ela consiga interagir, ela consiga ser luz, e ela consiga, através da santidade, da pureza, atrair as pessoas ao Evangelho de Cristo, ao próprio Senhor Jesus. Isso sim faz sentido bíblico. Então a gente não precisa ser esquisito assim, né? A gente está aqui. Eu já preguei o Evangelho jogando futebol. Não tem problema nenhum dessa forma. Jogando uma bolinha. Depois tinha um churrasquinho. Eram tudo cristão? Não eram. E estava lá, depois do futebol, estava ali comendo uma carne e tal, e eu pude pregar o Evangelho para um, para dois. Então tem toda uma sabedoria aí, irmãos. Teve lá uma atividade no trabalho com as colegas que não são cristãs, vai lá, seja educada, seja uma pessoa... É óbvio que não precisa se contaminar, não precisa ser influenciada. Nesse sentido, é contra a maré mesmo, mas é melhor ainda, seja a onda, né? Influencie. Não fica lá também, né? Não, vai lá para influenciar, vai lá e pede lá para a chefe, eu posso orar? Eu fazia isso. Uma multinacional que eu trabalhei, 80 e poucos funcionários. Né? O gerente foi lá e falou, e ficou sabe aquele silêncio que dá depois do discurso? Eu peguei e cheguei nele, posso fazer uma oração? E ele, pode. E eu orei. Nossa, eu fiquei feliz da vida, porque eu aproveitei, né? E, Senhor, abençoa as famílias, que eles venham conhecer a Deus, né? Eles se arrependam dos seus pecados, se convertam, coloca pessoas na vida deles para que eles te conheçam. Tal. Depois que eu terminei a oração, estava todo mundo assim, ó. O que aconteceu aqui, né? Isso é uma oportunidade, irmãos. Agora que de outra forma eu faria isso, eu congregava num lugar, irmãos, que tinha muitas empresas cristãs. E eu trabalhei em algumas, mas essa não era. Nas empresas cristãs eu nunca tinha orado. Vê que interessante isso, né? Jovenzinho, né? Ali, 19 anos, ainda todo... Isso é só um exemplo, tem muitos outros. O pastor Michael estava me contando como é que ele chegou no Israel e na Joyce, né? Muito mais no Israel, né? Foi num lanche ali, uma hora conversando, trocando ideia, né? O Michael é um cara bem mais agradável do que eu, um cara, né, educado, assim, bem ponderado, assim, parece um lorde, né? E foi lá, começou a conversar, um cara inteligente, um cara agradável, né? E aí atrai. Não precisa ser estranho, não precisa ser esquisito, né? Tipo assim, né? Como se o cristão fosse um bicho do mato. Vamos combinar, né, gente? Não combina com a gente. A gente é cheio de vida, de alegria da salvação.
A gente está ali para influenciar as pessoas, para dar opção, trazer soluções, para chegar lá, a gente, né? A gente está aqui ainda, amém? A gente não virou anjo, né? Ele nem vai virar, né? A gente não é anjo, né? Então tem essa frase aí, né? Mas não termina aí a frase, né? Não seja insuportável, estranho, esquisito, mas melhor. Apenas seja sabiamente bíblico, né? Na verdade, em verdade e amor. Suficiente. Seja sábio. Saber se portar, entendeu? Saber se conduzir, né, no procedimento santo. E que as pessoas venham ver, né, o teu progresso, assim, como profissional, como homem, como um bom marido, né? Eu sempre lembro alguns testemunhos que o Michael dá, que uma vez uma colega deu um testemunho, mas tu trata a esposa assim, né? Quer dizer, tudo é testemunho, é uma oportunidade de evangelização. O testemunho em si não é evangelização, tá? Mas é uma oportunidade de evangelização. Nós vamos chegar nisso aí também, né? Mas pode passar. Então, né? Ó, agora nós vamos entrar nesse contraste negativo, né? 7 desculpas porque não evangelizamos, né? A primeira, tá? Um equívoco sobre a soberania de Deus, é o entendimento que nós podemos ter quanto igreja. Irmãos, eu estou falando para a igreja de uma forma geral, tá? É para nós aqui, né? Porque corta para os dois lados a espada, né? Para nós todos aqui, né? Nós, mas também para os irmãos que nos assistem. Tem muita gente acompanhando em todo o mundo, né? Glória a Deus, né? Vários países têm amigos, irmãos, nós, e também no Brasil, no Rio Grande do Sul. Glória a Deus por isso. Né? Ó, apesar de ser verdade que Deus é o autor, né, da salvação, de que Ele não precisa de nós, isso é a mais pura verdade, mas Ele conta conosco, por isso que Ele nos designou, nos comissionou e nos deu autoridade, unção para tal coisa, né? Ele não precisa de nós, né? Isso não implica na ideia que não precisamos evangelizar, né? Que é uma ideia errada, por causa da eleição e outros pontos que a gente não vai entrar, né, nisso hoje, tá? Pois Deus, em sua sabedoria, decretou tanto os fins, né, a salvação de almas, como o meio que isso se daria na proclamação do evangelho, na evangelização, né? Romanos 10:14. Vamos abrir rapidamente. Né? Um equívoco sobre a soberania de Deus é que a gente não precisaria evangelizar, porque Deus, Ele elege e Ele salva quem Ele quiser, então a gente, né? Isso é um equívoco, é um engano. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, quem evangelize? Aí tá bom. Então, está na Escritura, nós temos essa obediência em amor com a verdade, né? Porque é isso que vai levar a fé ao coração das pessoas. 2, né? Não tenho amigo incrédulo, eu já toquei mais ou menos nisso, né? E aqui, irmãos, não é assim uma relação que a gente fala de julgo desigual, de comunhão entre luz e trevas, não é esse aqui o aspecto, tá? O fato de tu ser amigo, da amizade ser um veículo que a amizade é de Deus, amém? A amizade vem de Deus, é um princípio até do próprio atributo de Deus. É um veículo que tu pode usar para evangelizar alguém que não é cristão. Mas não quer dizer que tu vai ser melhor amigo, que tu vai ter as práticas, que tu vai acompanhar a pessoa. Não, nós vamos na boate lá e lá vou falar de Jesus. Não, aí não, né? Aí não. Mas a amizade é importante. Estabelecer uma ponte é sábio, na verdade, tá? É bíblico. Não. A evangelização pessoal normalmente deve ser baseada na amizade. Então a gente se dá a conhecer. Aí a pessoa vai ver o que em nós? A abundância da palavra de Deus, a santidade, pureza, o caráter de Cristo, a vida de Cristo, o Espírito Santo, o amor de Deus, entendeu? Né? Normalmente, você só terá o privilégio de escolher um assunto, né, de conversação com o outro, depois, né, que já tiver dado a si mesmo em amizade, estabelecido um relacionamento com ele, no qual ele se sente, né, ele sente que você o respeita, né? A gente não precisa desrespeitar ninguém que não é cristão.
Isso também é um engano atual, né? Inclusive eu já fiz isso, já cometi esse engano, esse erro. Nós não precisamos desrespeitar ninguém, tá? Que não pense igual a nós, né? Se ele está interessado nele, né, e o trata como um ser humano, né, e não só como um caso. Isso aqui é uma frase de J.I. Parker, né, é um irmão, é um teólogo, um pastor, um evangelista. Tem muitas literaturas boas dele sobre esse assunto de evangelismo, mas ele nesse livro dele, eu conheço esse livro, ele deixa claro uma coisa: tu não precisa, tipo assim, aquela pessoa não precisa se tornar um projeto evangelístico, não faz isso, né? Se a pessoa perceber que ela é, tipo assim, um projeto evangelístico teu, vai ficar muito chato. Ela precisa saber que tu tá ali de verdade com ela. E, irmãos, num certo aspecto, o teu testemunho, a tua vida vai pregar mais do que tu imagina para ela, nesse aspecto. Vai confirmar a tua pregação. Porque se ela não vê em ti o que tu prega, aí fica complicado. Mas como é que isso é possível se eu não me aproximar? Me explica como é que funciona essa conta aí. Uma bela estratégia é o que nós temos feito aqui. De repente, não todos, mas alguns de nós. A gente vai na casa das pessoas com o intuito de estudar a palavra de Deus. Basicamente é isso. Nós temos feito isso já, desde o ano passado. Pelo menos umas 4 casas eu lembro que a gente fez, né? Pelo menos. Tem mais, né? Com esse intuito, entendeu? Tu quer saber mais? Deus tem um propósito para ti, um propósito eterno. Tu sabia disso? Não. Tu quer saber mais? Quero. Tu me dá 3 encontros. Eu levo lá uns pão feito em casa, nós fazemos um chazinho, daí eu preciso de 1 horinha e tal. E eu vou te apresentar esse propósito eterno com a palavra de Deus e tal. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque tu entrou na casa da pessoa, a pessoa está recebendo o Evangelho, está recebendo a Cristo. Declara paz sobre aquela casa. E aí começa, biblicamente, aquilo que a gente vê, que o Senhor Jesus explicou. Da mesma forma, se não os aceitarem numa cidade ou numa casa, sacode, né? Não faz nada, sacode a poeira das sandálias e segue em diante, né? Então, muitos cristãos passam suas vidas cercados somente de outros cristãos. Nada sábio, nada sábio. Às vezes até acham que não ter um relacionamento com pessoas do mundo seja uma virtude. Só que não. Não é. Amar o próximo, o incrédulo, né, é uma forma de testemunhar do poder do Evangelho. Por isso que uma amizade genuína com o incrédulo, do ponto de partida que eu vou influenciar, porque maior é o que está em mim, o Espírito Santo, que o Espírito está no mundo, né? Então eu vou influenciar, né? É que nem eu brinquei. A gente está contra a maré, mas nesse sentido nós somos a onda, amém? Nós somos a onda, nós vamos influenciar. Então é nesse sentido, né? Pode ser muito útil, né, no evangelismo essa questão, na amizade. Devemos tanto evangelizar desconhecidos, como também tomar iniciativa para amar o incrédulo, né, e nos tornarmos seu amigo dele, né, obviamente, sem nos tornarmos carnais. Nada justifica o abandono da santidade, da pureza, da comunhão com Deus, ser guiados pelo Espírito Santo, de obedecer à palavra de Deus. E sempre, mesmo que vocês fizerem isso, sempre procurem o pastor para saber os limites, porque há limites. Tem uma linha tênue aí, a gente tem que ter um certo zelo aqui para ensinar esse tipo de coisa. Mas é sábio, tá? São os meios de Deus, porque a amizade vem de Deus, tá, irmãos? É um atributo do reino de Deus, não do mundo. 3, entender que o evangelismo, né, a evangelização, né, é para pastores e profissionais. Lembrem que são 7 desculpas porque não evangelizamos. Então, alguém que entende que isso aqui é uma função de alguém que não eu, entenderam? Sim ou não? A pessoa não vai evangelizar. Não, mas lá na igreja tem a Marina, tem a Bia, tem o Michael, tem o Samuel. Eles são os evangelistas, o Gilmar. Eu não sou.
Entendeu? É nesse sentido aqui. E aqui é uma linguagem que a gente não usa muito, isso aqui é o material lá do Nove Marcas, que são os cristãos, os pastores e líderes profissionais, que são aqueles que vivem da obra. Que não está errado, viu? É tão bíblico como a gente imagina, aqueles que ganham um soldo, né? Que vivem do sustento, né? Da obra de Deus, né? Veja que em Atos 8, de 1 a 4, né? Foram os cristãos normais, cristãos comuns, né? Fugindo da perseguição, a gente já leu esses textos, né? Na última. Que espalharam o evangelho, né? Então isso é importante lembrar. E lá em Romanos 15, 19, Paulo, né, diz ter cumprido sua missão de plantar igrejas, né, apesar de não ter evangelizado todas as pessoas, pois ele cria que esta função seria realizada pela igreja local plantada. Irmãos, isso aqui é muito tremendo entender. Está mais ou menos relacionado ao que eu falei. Esse negócio de tu sozinho, tu querer fazer as coisas sozinhos tem muitos perigos e não é aconselhável e talvez tenha até como enquadrar como um delito, como um pecado. Se tu não está debaixo, relacionado com a igreja local, tu está descoberto nesse aspecto. Tu está por conta. Até um missionário, irmãos. Até um missionário, seja na Sérvia, na Indonésia, se eles não estiverem ligados a uma igreja local aqui no Brasil, nós não temos comunhão com eles. Nesse aspecto, não. O missionário não tem essa autoridade de estar por conta no campo missionário. Não tem. O missionário precisa ser enviado, precisa estar ligado a algum tipo de igreja. A não ser que ele seja, digamos assim, por ministério, ele entende, ele recebeu de Deus isso, para ele ser o plantador, para ele ser quem vai iniciar uma semente e uma obra. Sei que a gente também vai encontrar também uma prerrogativa para isso. Mas às vezes a gente encontra ou não. Olha, ao longo da caminhada, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia contra isso, mas eu já vi missionários, aventureiros, que não tinham compromisso com nenhuma igreja local, e isso não é bom. Não é bom. Tá? Mas isso é um outro assunto. Mas é bom tocar também, porque para a gente entender da questão das juntas e ligamentos. Nós somos um corpo, a gente está tudo ligado, do cabeça que é Cristo. Ninguém age por conta, né, do seu jeito e tal. Paulo acreditava que é a igreja que realiza a missão da evangelização. Tremendo isso. É a própria igreja evangelizando junta, coletivamente. Aí ninguém precisa ficar preocupado, né? Mas será que eu tenho que... E nós fazendo junto, a gente aprende ou não juntos? A gente se fortalece ou não quando a gente vai juntos? Não é melhor? Muito bênção, é muito melhor. Muito melhor. Melhor serem dois do que lembrar aqui, né? Nesse aspecto. Que quem resistir, né, vai ter que resistir mais, né? Não só a ti, né? 4. Não conhece o evangelho, um problemão, né? Não conhece o evangelho, não sabe o que é o evangelho, o conteúdo, biblicamente, né? 1 Pedro 3,15, né? Vamos ler esse texto, por favor. Texto dos textos bastante lidos, citados aqui no nosso meio, glória a Deus, né? Antes santificai ao Senhor Deus, né, em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor. Então aqui, ó, o senso, né? Aqui a gente vê a paciência, a soberania de Deus, né? A tranquilidade, saber que é Deus que opera, né? A salvação, a conversão. Nós vamos chegar lá na próxima verdade. E o temor, ó, a seriedade, ó, temor, compromisso, né? A qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então essa resposta, irmãos, é o conhecimento do conteúdo bíblico do Evangelho, dessa mensagem central de toda a Bíblia. Que precisa apresentar para as pessoas quem é o Criador delas, né? O Deus, Criador, justo, Pai. Qual é a condição do homem? O homem, né, era perfeito, mas depois caiu, ficou imperfeito. Está caído até hoje, em perdição eterna, né? Morto de pecados, merecendo o inferno. Aí tem Cristo, que vai restaurar, né? O próprio Deus fazendo o homem, vai restaurar esse homem novamente ao propósito eterno. E a resposta aqui é fé e arrependimento, até a consumação de todas as coisas.
E aí, na pessoa de Cristo, nós temos ali a vida, a obra e a ordem de Jesus, a cruz de Cristo, né, que a gente viu aqui, os apêndices, né? Então, basicamente, irmãos, não é fácil explanar isso, eu sei. Mas isso é o mínimo que nós devemos saber para pregar o evangelho bíblico. O conteúdo do evangelho é o mínimo. O ponto de partida não é o homem, lembram? Não é o homem. O ponto de partida é Deus, o Criador. Que o homem vai ter que prestar conta diante de Deus. E é isso que ele não sabe ou esqueceu, e alguém tem que falar para ele, olha, tu sabia que tu vai prestar conta diante de Deus? E só Jesus pode salvar? Aí tem aquelas respostinhas, né? Não, mas só Deus pode me julgar, vem, é? Só Deus conhece meu coração, não é assim as respostinhas? Daí dá vontade de falar aquilo que tem a outra resposta, né? Tá, isso não te preocupa? Não te faz tremer? O fato de Deus conhecer o teu coração, caído, corrupto, desesperado, pecador, corrupto, e que Deus vai julgar. Tu acredite ou não, ele vai julgar e uns ele vai destinar ao inferno, né, e outros a vida eterna com ele nos céus, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Pode passar ali, né? Para estarmos sempre preparados, né? Então, se você não consegue articular o evangelho, eu botei com carinho, né? Aprenda. Irmãos, isso que eu falei ali, essa questão Deus, homem, Cristo, que a gente vem falando desde, né? Deus, homem, Cristo, resposta sobre a cruz de Cristo. Irmãos, tudo isso é possível falar eu já calculei, em 1 minuto e meio. Lógico, sem se aprofundar, né? Mas só para dizer para a pessoa assim que não é só, viu como não é só Jesus te ama? Vocês entenderam agora? A pessoa pode se sentir bem, né? Bah, Jesus me ama, né? Tá legal, tô bem, sou amado, né? Sigo minha vida, né? Mas ninguém tem coragem de avisar para ela, pô, tu tá perdido. E o teu final é triste, sabia? Né? Tá perdido. 5, estou muito ocupado. Bom, esse aqui é um assunto um pouquinho mais delicado. Porque daí os argumentos eles vão divergir. Tem aquele argumento assim, mas eu não tenho tempo. Essa afirmação... Licença, irmão, só um segundinho. Essa afirmação que eu não tenho tempo, tem que ter cuidado com ela. Porque se tu está dizendo que tu não tem tempo, tu está também dizendo, abre parênteses, que Deus que criou o dia, que criou o tempo, errou. Fecha parênteses. E aí? Está certo ou errado essa fala? A palavra ensina ou não que nós podemos remir, administrar o tempo? Sim, a palavra ensina. Então Deus não errou. Cuidado com essas falas assim, não, mas eu não tenho tempo. Cuidado, mano. Cuidado, mano. Cuidado. Porque tu pode estar culpando Deus injustamente. Tu vai prestar conta disso. Porque de Deus, ninguém brinca com Deus. Vai plantando errado, vai colher errado. Também nesse aspecto. Porque com certeza isso não é um discernimento espiritual, né? Lógico que não é, né? É bem carnal, né? Oh, mas eu não tenho, é justificação, né? Não tenho tempo, né? É uma desculpa, né? Não tenho tempo, sou muito ocupado, né? A gente escuta o tempo todo isso. Então Deus errou em fazer um dia de 24 horas, né? Aí numa semana, por exemplo, assim, o pastor Michael, né, os irmãos aqui mais antigos, né? O Gilmar, a Bia, o Gaúcho, a Silvia, a Marina, quando eles estipularam que eles iam ter terça-feira das 6h30 até umas 8 ali, 1h30. Na quinta-feira das 8 até umas 9h30, 1h30. No domingo também, das 7 até umas 8h30, 9 horas. 2 horas, vamos botar aqui, nós estamos falando de 5 horas por semana. Tu está falando para mim que tu não tem 5 horas para dedicar para estar com os irmãos durante a semana? Então tem alguma coisa errada contigo. Vocês viram só? Como é fácil derrubar esse argumento? Tu não tem 5 horas para dedicar, para estar junto com a igreja, tem alguma coisa errada contigo.
complicado isso aí. A gente está aqui para se ajudar, para ensinar, porque a gente pode remir o tempo, a gente deve remir o tempo. Vamos lá, Efésios 5. Ah, tá ali, ó. Vamos ler primeiro esse. Só para não ficar na minha fala. Efésios 5, do 15 e 16 ali. Eu vou ver se eu não vou ler antes, mas vamos ver aqui, ó. Bom, a partir daí tá bom, filho, obrigado. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, né? Aqui, né? Como tolos, né? Ignorantes, falta de sabedoria, inexperientes, mas como sábios. Vamos lá, pode continuar. Fazendo o que, irmãos? Vamos junto. Remindo o tempo. Por quantos dias são maus? Jesus falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia carrega atrás o seu próprio mal. Todos os dias são maus, irmãos. Nós vamos ter lutas, dificuldades, às vezes a gente se atrasa, às vezes acontece para o trabalho, às vezes fura um pneu, às vezes a gente falta com alguém. Eu morro de vergonha, às vezes eu marco, não agendei, quando vê, eu não fui lá, eu tenho que me humilhar, pedir perdão, porque eu marquei e não fui. É uma coisa que acaba comigo, assim, o tipo de escola de homem que eu sou. Se eu marquei e não fui, eu fico arrasado. É como o Senhor Jesus disse, né? Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Que a partir disso vem do quinto dos infernos, não sei por minha conta, vem do maligno. Né? A gente tem que ter palavra. Cristão tem palavra. Cristão não tem aquela conversa, vou ver se posso. Cristão não fala assim, desculpa, gente, desculpa. Cristão não fala assim. Ou ele diz assim, ó, estou lá. Ou não vou estar lá. Fica mais bonito. Sim ou não? Entenderam? Sim ou não? Fica mais bonito, irmãos, diga assim, ó, não posso. Ali diz, maninho, não vou poder ir. Benção, ali, fica na paz. Vocês viram? Ficou na luz, alinhado, do certo. Eu não vou esperar ela, não vai ter expectativa, entendeu? Na luz, irmãos. Não, vou ver se eu posso, se der, eu vou. Irmãos, por favor, cuidado com isso, cuidado. São procedimentos que a gente tem que cuidar no meio. Não estou dizendo algo pessoal, algo entre nós, viu? De forma geral, isso acontece ou não? Ou estou falando alguma coisa aqui muito... Acontece, pode acontecer, e não por intenção. Eu não estou dizendo que alguém tem a intenção de fazer isso, uma fé, né? Não é isso que eu estou dizendo, gente. Deus sabe. Estou fazendo só para nós aqui que nós temos que ter, né, o crivo bíblico. Se falar sim, significa sim. Se falar não, significa não. E o que passar disso, né, a gente não tem parte, porque é do satanésio, né? É do maligno. Mateus 6,33, texto conhecidíssimo, importante de nós lembrar aqui, ó. Jesus vem falando, ó, não andeis ansiosos, não vos preocupeis, né, com o que é vez de comer, de beber, de vestir, né? Aí Jesus vai chegar e dizer assim, ó, mas, todavia, tentando, porém, né, buscai em primeiro lugar. Irmãos, esse buscar, ele tem um imperativo, mas ele também carrega uma prioridade. O aspecto é como se ele estivesse dizendo assim, ó, por minha conta, tá? Se preocupem com isso. Fecha parênteses. É isso que eu entendo nessa leitura aqui. Jesus está dizendo isso. Talvez tu nunca reparou isso, mas eu quero fazer essa alerta para ti hoje. Porque ele vai dizendo, não se preocupem com isso, com isso, com isso. Daí vem um mas. Todavia, porém, buscai, prioriza, te preocupa, te importa. Entenderam agora? É nesse sentido aqui. Não é um buscai de opção. Se der, que nem o se der que eu falei assim, se der eu vou. Não é esse aí, não. É um imperativo. Buscar em primeiro o reino de Deus. É nesse sentido que Jesus está falando ali. Aí sim, né? E a sua justiça, que eu sempre gosto de falar uma coisa junto com isso, porque é justo. É justo. Irmãos, é justo.
Tu tem alguma coisa mais importante para fazer do que aquilo que Jesus pediu para te fazer? Sim ou não? Então é justo o que ele está dizendo. E a justiça dele vem em primeiro lugar, não a nossa. Então buscai a sua justiça do reino. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pode passar. Né? Então, essa questão do muito ocupado é talvez porque nós não entendemos ainda a nossa medida, né? O entendimento da nossa fé, que precede nossas ações, não entendeu que a gente precisa amar o que Deus ama, priorizar o que Deus prioriza, buscar aquilo que Jesus mandou a gente buscar, do que a nossa própria vida. Do que a nossa própria vida. Do que a nossa própria vontade. E de ficar brincando com Deus e até zombando de Deus e até dizendo que Deus errou. Quando a gente diz que não tem tempo. Né? Que é mentira. Porque nós temos. O dono do tempo garante isso. Que é o próprio Deus. O tempo pertence a Deus. Tememos a opinião de outras pessoas. Então, uma desculpa porque não evangelizamos. Porque nós tememos a opinião de outras pessoas. Tá? Estou muito ocupado, bem rapidamente. Uma vez eu tinha um pouco horário para descansar e eu trabalhava, estudava, fazia faculdade. Eu saía às 6 horas da manhã de casa e voltava perto da 1 da manhã. Eu andava de ônibus, não tinha carro, era solteiro. E servia na igreja, cuidava das coisas do Senhor e tinha assim uma vida frenética lá na comunidade lá. E meu discipulador, ele não aliviava para mim, ele dizia assim, ó, tu não tem tempo então para o discipulado, então dorme menos. Ele falava isso para mim. Na minha casa, às 5 da manhã, e eu tinha que dar um jeito de estar às 5 da manhã, das 5 da manhã até às 6 nós orávamos e ele fazia o discipulado comigo. Então eu tinha que dormir 1 hora a menos por causa do discipulado, uma vez por semana. Fui criado assim. Não estou dizendo com isso que é uma doutrina aqui, não é isso que eu quero dizer, estou apenas dizendo a minha experiência, que eu acho que é importante. E eu tinha um horário de 1h30 de almoço, e às vezes eu queria dormir e dar uma... Irmãos, aquilo ali era tremendo, assim, que eu dormia, tinha uns caixas de papelão num cantinho lá na empresa, e eu amava aquele momento ali, sabe? Porque ali eu conseguia desmaiar. Desconectava, né? Praticamente eu vivia quase por aquilo ali, irmãos. Aquele momento que eu ficava, Deus, estou aqui, pum. Daí tá o despertador do celular, pi, pi, pi. Já tinha celular naquela época, né? É diferente. Né? E até que um dia eu comecei a pregar para um colega de trabalho e eu tive que abrir mão desse tempo de sono. Glória a Deus. Entendeu? E porque eu falei para o meu discipulador, tem um colega meu que ele está louco para ouvir o evangelho e tal, mas eu não tenho horário, não tem como... É mesmo. O que tu faz no horário do almoço? Eu como assim e dorme menos. Mais uma vez, né? 2 vezes, né? Dorme menos. Eu tinha até medo de falar para o meu discipulador, quando eu não tinha tempo, que ele dizia assim, dorme menos. Meu discipulador era assim. Né? Tememos a opinião dos outros. Aí que a gente tem que lembrar, irmãos. Vamos primeiro em João 15, 18. Rapidamente. Texto muito conhecido, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Né? E ele tem um contexto, Jesus vai falar assim, se guardaram a minha palavra, vão guardar a vossa. Se eu não tivesse vindo e não tivesse dito para eles que eles estavam em pecado, a lei e tal, eles não me odiariam. Mas porque eu vim e falei, agora eles sabem que tem pecado, então eles me odeiam. E para que se cumprisse o que o profeta disse, odiaram-me sem motivo. Então esse texto de João 15, ele também vai falar sobre isso, irmãos. A gente tem que saber uma coisa, Jesus falou que nós ia ser odiado. Está falado, irmãos, fazer o quê? Se alguém quer ser amado pelo mundo aqui, eu não tenho outra notícia para te dar. Jesus falou ao contrário. Jesus falou que tu vai ser odiado, tu vai ser perseguido. Só que não busca o ódio de ninguém, tá? Pelo amor de Deus, né? O mal com o bem. Pode passar, filha, vamos voltar lá, né?
Então, bom, sim, a palavra da cruz é loucura, texto que a gente ministrou recentemente, né? Para os que estão perecendo, que estão se perdendo, né? E Deus fez assim ser, né? Então, é totalmente esperado, né, que as pessoas não entendam. Irmãos, a gente tem que pregar muito claramente, assim, para as pessoas, a gente já falou isso aqui também, porque se elas disserem não, elas saibam que estão dizendo não, se elas disserem sim, elas saibam que estão dizendo sim, está tudo certinho, tudo às claras, preto no branco, não é? Está tudo ali, ó, é assim. Quem quiser vir após mim, se negue, tome sua cruz, renuncie, perca a vida, ame mais a Deus, nova vida, abandonar pecado, é tudo isso, irmãos. Não tem nada fora. Tem uma condicionante, sim. Tem um preço a pagar. Jesus já pagou todo o preço. Mas a nossa resposta de fé, nesse aspecto, vai trazer as obediências. Nesse aspecto. Daí que a gente vai se arrepender, vai se converter e tal. Arrepender dos pecados, confessar, reconhecer, confessar, abandonar. Vai se converter dos maus caminhos, vai se voltar para Deus. Tudo aquilo que a gente já sabe que a Escritura nos diz para fazer. Né? Agora, o que acontece, irmãos? Nós somos o bom perfume de Cristo, amém? Para a vida e para a morte. Já repararam? Antigamente a gente usava muito para aquela questão da vida, né? Não, para o testemunho, não, a gente tem que ser agradável. Nós temos que ser agradável, a gente não pode ser desagradável. Mas o bom perfume, irmãos, para os que estão sendo salvos, é agradável. Mas para os que estão em rebeldia, em desobediência, se perdendo, irmãos, é morte. Tem cheiro de morte. Vocês entenderam qual é o perfume que a gente carrega? Sim ou não? Porque nós somos seguidores do crucificado, somos seguidores do odiado, lembram? Que a gente já falou sobre isso. Esse é aquele que a gente segue, ele foi crucificado, ele foi rejeitado, foi odiado. Jesus é assim, irmãos. Foi assim com ele. 2 Coríntios 2, do 14 ao 6, vamos ler, que eu quero... a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, né? E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, né? O perfume, né? A fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, né? Nos que se salvam e nos que se perdem, tá? Para os que certamente, para estes certamente o cheiro de morte para a morte, para esses que se perdem. Então esse é o detalhe, mais para aqueles os que se salvam, né? Cheiro de vida para a vida. Para essas coisas, né? Quem é idôneo? Quem tem entendimento? Quem entendeu? Por isso que eu falei da clareza da pregação. Mas eu quis dizer, nós carregamos um perfume, irmãos, que para aqueles que estão sendo salvos é fragrância, é o perfume de Cristo, é agradável. Mas para quem está se perdendo, irmãos, é cheiro de morte. Você acha que a pessoa vai gostar de ti? Esse irmão cheira a morte, né? Vocês estão entendendo, né, o que eu estou querendo dizer? É nesse sentido. Porque tu não vai dizer o que ela quer ouvir, né? Tu vai dizer, tu está indo para o inferno, tu está perdido, tu está em perdição, tu está em desobediência, te arrepende. Amanhã pode ser tarde demais. Irmãos, uma das coisas que eu não deixo de falar, eu sempre falo isso para as pessoas, olha, o dia da tua salvação é hoje. Mas, qual é a resposta que tu vai dar, né? Eu já falei, né, para algumas pessoas que eu preguei, né? Se eu pudesse tirar o meu coração agora e botar no teu peito para te entender o que eu estou falando, eu faria. Porque vale a pena ser salvo. Receber o Espírito, a vida. E aí começa a contar o nosso tempo. A partir daí começa a contar o nosso tempo, a vida eterna. Né? Pode passar. 7, né? Último ali, falta de confiança no Evangelho. Né? Vamos abrir direto ali em Romanos 1,16. Irmãos, olha só, esse livro aqui, eu aprendi lá na comunidade, é um livro muito conhecido lá na comunidade. O Plano Mestre de Evangelismo, né, do Robert Coleman, super indicado. Esse irmão aqui, ele fala da suficiência e do poder do Evangelho. Muito bom.
Muito bom, super indicado. Eu já trouxe algumas vezes ele, porque realmente eu indico. Ó. Porque não me vergonho do evangelho, né? Também serve para aquele se importar com o que os outros pensam, né? Não me vergonho do evangelho, né? Do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Todos. Irmãos, o evangelho é o poder de Deus. É suficiente para a salvação. Não há o que temer nesse aspecto, irmãos. Confie, creia. Não tenha receio assim, não pise em falso, sabe? Diz para a pessoa, ó, o evangelho diz isso, Jesus falou isso. E firma ali, sabe? Firma. Vale a pena. Guarda a posição, né? Sim, essa época, né, de polarização, não é? 8, 80. Eu tenho dito assim, nessa época assim, ó, época de polarização, posição. Posição. Vamos nos posicionar em Cristo, né? Com a sua palavra, né? Não nos cabe, né? Então, ó, você evangelizou, né, e nada aconteceu. Não devemos confundir o fruto do evangelismo, da evangelização, com a nossa fidelidade. Deus sempre é glorificado quando o evangelho é proclamado. Entendam bem isso, irmãos. A nossa função, hoje o pastor Michael me lembrou disso, nós conversamos no nosso tempo, a nossa função é pregar. A parte mais difícil é do Espírito Santo, é a operação do próprio Deus. A nossa função é pregar, irmãos, é ser fiéis à pregação do evangelho, à evangelização. Essa é a nossa função, amém? Depois é com Deus, literalmente. Então nós temos que confiar. Então, nesse aspecto, irmãos, né? Isso a gente não devemos confundir o fruto do evangelismo com a nossa fidelidade. São coisas distintas. Porque nós não buscamos resultados. Não é essa a nossa motivação. Não deve ser essa a nossa motivação. A nossa motivação deve ser preservar fielmente a pregação que sempre foi do Evangelho, a evangelização bíblica. Essa deve ser a nossa motivação, sermos fiéis a Deus, à sua palavra, ao compromisso que Ele nos ortogou, nos comissionou. Né? Pode passar ali. Também tem mais umas aqui que eu anotei assim, conversando em casa, né? Lembrando, né? Isso já não é daquele material, mas eu até botei as referências, ó, não sei evangelizar, né? Tenho vergonha, as pessoas não querem ouvir, isso aqui é muito comum, chega assim, pô, eu queria falar sobre Cristo, tal. Desculpa, não quero. Isso acontece, não, direto. Nossa, eu tomo muitos não durante a semana, eu tento, né? Às vezes tomo umas pauladas, né? E se não quiserem receber a Cristo, isso não é problema teu. Teu problema é dizer a verdade para ela, em amor. Que Deus criou ela, que ela vai prestar conta, qual é a condição dela, o estado dela, que Cristo veio, tudo que Cristo fez, a vida, a obra, a ordem. E que também, né, ela tem que dar uma resposta a isso. Ela gostando ou não, ela vai ter que responder mais cedo ou mais tarde. Ou agora, ou diante do trono de Deus no juízo. E aí? Né? E essa fala aqui é clássica, né? Não é o meu dom, né? Não sou evangelista. Irmãos, isso é um ministério em comum a todos. Todos devemos pregar por amor, porque amamos as pessoas, nos importamos. Devemos pregar o evangelho para salvação. Né? Pode passar ali, filho. Né? O que não é evangelizar, né? Sempre lembrar, né? Falar sobre a igreja, né? Não é evangelizar. Falar sobre o nosso ministério também não é evangelizar. Do que a gente faz, né? Do que a gente serve, não é. Falar sobre a personalidade, né? Não é evangelizar, né? Aqui sobre a personalidade é tipo assim, sobre alguém famoso, né? Algum pregador famoso. Esses dias uma irmã da menina, eu tô fazendo uma pessoa conhecer o pastor fulano de tal, bem famosão. Eu até não vou citar o nome dele aqui, para ele conhecer Jesus. Eu falei, tá, mas tu tá evangelizando? Sim. Eu falei, não, tu não tá.
Como é que tu está evangelizando se tu está falando de um homem que não é Jesus? Falando do homem errado. Né? Pode passar. A quem não evangelizar? Isso aqui foi algo que o pastor Michael e eu conversamos. Pode acontecer, irmãos, que nós vamos ter que discernir um momento de nós, a partir dali, orar pela pessoa. Aí toda vez que a gente tiver a oportunidade, a gente vai lá de novo lembrar ela. Mas tem um momento que a gente para de investir, entendeu? No aspecto assim de ir na direção. Entenderam? Não é que a gente vai parar de lutar pela vida dela, mas isso também existe, tá? Então, assim, há 2 textos que a gente cunhou aqui, ó. Não deis aos cães, foi citado pelo pastor esses dias, né? Não deis aos cães as coisas santas, né? Nem deite aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, né? E voltando-se, vos despedacem, né? Mateus 7,6, CF. Né? E se a casa for digna, aquilo que eu citei antes, né? Desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, né? Torne para vós a vossa paz, e se ninguém vos receber, e nem escutar as vossas palavras, ó, a evangelização, o evangelho, né? Saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés, e em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor do que o país Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Mateus 10:13. Tem outros textos, né? A gente não vai citar aqui hoje, mas teria alguns exemplos. Lembra que na exposição de João a gente falou assim, ó, eu digo que por esses não orem. Tem uma expressão bem clara lá, não sei se os irmãos lembram, né? Que até ficou assim, e agora? Não, a gente continua orando. Só que ali é o sentido de investir, porque aquela pessoa está negando a fé. Então, até que ela se arrependa, irmãos, a gente faz o quê? A gente ora. Continua convidando, tal, mas não vai mais jogar pérola aos porcos, nem coisas santas aos cães. Né? Pode passar os hereges, né? Ao homem herege, depois de uma ou outra de uma estação, evita-o, né? Sabendo que esse tal, né, está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado, né? Isso aqui é bem claro, assim, né? E tem exceções, né? São essas exceções, né? No caso ali, foi bem na íntegra, né? Não deu tempo de... Ó, só ali, volta ali, ó. O que não é evangelização não é imposição, não é testemunho, isso é bom lembrar sempre, né? Não é testemunho pessoal, não é, irmãos. Esse é um recurso, tá? Através do testemunho tu pode evangelizar, mas são coisas distintas. Não é ação social, nem envolvimento político, não é apologético, não é defesa da fé. Defesa da fé não é evangelização. Tem gente que confunde, não é. Pode usar na evangelização? Pode. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Tu prefere ganhar uma discussão ou ganhar uma alma? Inicialmente falando. Não que aquela pessoa vai viver no erro. Só que às vezes tu tem que saber o tempo de trazer o debate, né, pastor? Tem que ter sabedoria, porque às vezes a pessoa não está pronta para uma discussão. Tu prefere a discussão, a apologética, do que evangelizar a pessoa? Não está sendo sábio, está errando, na verdade. Está errando, porque tu está abrindo mão de evangelizar para fazer apologética, não está certo, né? E isso é chato, vamos combinar, né? É bem chato isso. Não é o resultado né, da evangelização. Ou seja, resultado não é a evangelização em si. Né? Não é inclusão. Né? Muitas igrejas estão fazendo isso. Traz as pessoas começam a andar aqui, já começam a chamar de irmão, estamos juntos. Como se isso fosse evangelização. Não é. Não é. A pessoa pode estar perdida no meio da igreja. Pode estar aqui conhecer todo mundo e não conhecer a Cristo. Olha que tragédia. Né? Não é rejeição e também não é um acordo, né? Não é manipulação, nem bajulação, nem conformidade com o estilo de vida da pessoa, né? A igreja recebe a todos, mas a igreja aceita tudo? Não. A igreja não aceita tudo. Não é a promessa de uma vida triunfalista ou liberal, né? Tipo assim, libertino, né? E não é diplomacia, né? Nem tolerância com o mundo caído, com o estado de pecado da pessoa, a pessoa viver em paz no nosso meio.
também não é isso. Isso não é evangelização. Vai cair na inclusão, né? Uma conclusão, assim, também, não com o intuito de definir simplesmente ou esgotar o assunto, como sempre a gente tem dito. Você não pode viver a evangelização diária de qualquer jeito. Essa é a intenção da frase, tá? Ou do seu jeito. Até porque nem todo meio glorifica Cristo. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente pode achar que a gente está agradando, né? No fim, não está nem agradando a Deus, nem a ninguém. Pelo contrário, só a si mesmo. Né? Então, não é só uma questão de conteúdo também, mas, né, nem toda a forma glorifica a Deus, porque alguns meios, eles são autochamativos e humanistas. Né? Eles chamam mais atenção, né, desviam o foco da pessoa do Senhor Jesus, né, e acabam numa tentativa involuntária de estar anulando a cruz de Cristo e o oferecimento de nossa cruz. Ficou um pouco complexo, mas vou tentar explicar. Eu estou dizendo que, às vezes, na evangelização, a gente não começa da verdade. Sendo que o que vai libertar, vai salvar as pessoas é o Evangelho, é o poder de Deus, e é a verdade, irmãos. Não tem meio termo sobre isso. A pessoa precisa saber quando ela está amarrando o burro dela, vamos combinar. Tipo, sabe aquela coisa que nós cremos? É por isso até que a gente está gravando essa série de materiais, porque quando vier alguém querendo congregar com a gente, vai conversar com o pastor Michael, ter aquela famosa entrevista, e vai ter acesso a um conteúdo para saber o que nós cremos diante da Escritura, os solas, né? E tudo mais. Só precisa saber onde ela está se metendo. E começa onde? Na evangelização. Na evangelização, tu já deixa claro para a pessoa que, tipo, a gente não é um grupo qualquer, também não é um grupo com exclusivismos, né? A gente não é uma seita, né? No sentido de que a mensagem a respeito de Cristo, né, que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, ela acaba perdendo o efeito, né? Ela se perde no som, nas cores, nas luzes, nas vozes, nas performances, né? De visuais e tudo mais, na estrutura, em todo aquele, né, aquele ambiente, né, performático das igrejas atuais, né? E não tem nada do oferecimento de Cristo, da sua cruz, a gente falou aquele dia, né? Cada pessoa que vem já tem que dizer assim, ó, vem, tem lugar para mais um e tem, já pode pegar a tua cruz já. Coisa linda. Tem uma cruz para ti te esperando, a tua cruz. Isso é raro, né? Então, né? Acaba perdendo o efeito, ela se perde ao som de cores, de luzes, de vozes, né, de visuais e tudo mais. Eu não estou dizendo que a gente não pode utilizar algum recurso, por exemplo, data show, né, e algum outro recurso, tipo caixas de som, microfone, né? Uma hora nós vamos ter que usar, né, Maria? Então, mas que funcione como um recurso, né? Para ajudar, e não alguma coisa com um fim em si mesmo, né? Ainda que a obra mais importante é de gerar fé nos nossos corações, conduzindo a todos ao arrependimento pela fé, né? No Evangelho de Cristo e o agir do Espírito Santo, que é a obra mais difícil, mais importante é a do Espírito Santo nesse caso, no meio da igreja, governando a igreja, né? O resultado será amar a cruz de Cristo, né? Será amar a Cristo, será amar o seu Evangelho, sua igreja, né? O nosso Deus, acima de tudo, amém, irmãos? E esse contraste de hoje, se precisar, a gente toca alguma coisa, mas semana que vem nós temos nosso objetivo, né? Vai ser falar, né? Por que nós devemos evangelizar, né? O que é evangelização? A quem nós devemos evangelizar? Quem deve evangelizar? Mas tudo isso mostrando, né, na palavra de Deus, bem claramente. Por que eu falei que hoje que é a igreja que gera, que evangeliza, que representa, né, quase como uma hermenêutica, né, do evangelho, é a igreja? Ela que vai dizer para o mundo o que é o evangelho, vivendo um estilo de vida de evangelização. Sabe, irmãos, nós temos pouco tempo nesse aspecto, porque o Senhor está voltando.
E se nós realmente vivemos pelo Rei e pelo Reino, por essa missão de Cristo, nós vamos evangelizar cada vez mais, em tudo que é oportunidade. Caiu na nossa frente, já vamos pregar, né? Pregues a palavra, né? Oportuno não. E esse é o objetivo, né? Que seja um estilo de vida, não seja algo só numa sexta-feira, um sábado à noite ou algo parecido. Seja um estilo de vida de todos nós aqui. Todos nós juntos pregando o Evangelho, diariamente, em todos os lugares. É isso que Deus espera da gente, é um estilo de vida com Ele. Amém? Glória a Deus.